a mais um painel político. E o nosso convidado é o deputado federal Silvio Costa Filho. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite e agradeço. E desde já quero parabenizar pelo trabalho, sobretudo esse programa que vai levar informações e falar um pouco da agenda política e social do nosso estado e do Brasil. Parabéns. Muito obrigada. Deputado, o senhor vem conquistando uma importante visibilidade devido à sua atuação na Câmara Federal, participando de importantes pautas, não só para os pernambucanos, e sim para toda a nação brasileira, como foi a vice-presidência da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Como foi? Qual a importância desse processo? E, na sua opinião, a posição do governador de Pernambuco ter ficado contra o projeto? Olha, eu tenho um profundo respeito pelo governador Paulo Câmara. Acho que ele é um servidor de carreira e tem gerido o nosso estado de Pernambuco. Mas, naturalmente, eu tenho diferenças, sobretudo em relação ao tema da reforma da Previdência. Eu, quando fui provocado pelo nosso partido para ser membro da comissão e depois convidado pelo presidente Rodrigo Maia para ser vice-presidente, eu, depois de analisar os números da Previdência, de fazer uma reflexão, eu tomei uma decisão de votar no país e não pensar na próxima eleição. Você sabe, Edmar, que para mim seria muito mais cômodo votar contra a reforma e fazer o discurso falso, populista, mentiroso, como alguns parlamentares estão fazendo. Mas entre pensar nas próximas eleições e pensar nas próximas gerações, nós tomamos a decisão de pensar nas próximas gerações. Infelizmente, hoje o Brasil está quebrado do ponto de vista fiscal. Se a reforma da Previdência ela não for aprovada, e se não fosse aprovada pela Câmara e a posterior pelo Senado, que eu espero que seja aprovado nos próximos 30 dias, o Brasil iria quebrar. Você que está nos ouvindo nesse momento, que é aposentado, poderia não receber daqui a 2, 3 anos o seu salário enquanto aposentado. Por que é que eu coloco isso? Porque países como Portugal, como a Grécia, os próprios aposentados ficaram sem receber porque o Estado não teve, o país, a capacidade de pagar a sua aposentadoria. E é de fato o que ia acontecer aqui no Brasil. Quando a gente pega o que os países da OCDE, Organização Mundial do Comércio, gastam do PIB com a Previdência, gastam 7%. O Brasil gasta 14%. Um dado que nos preocupa, Edmar, que 80% do que se arrecada no Brasil, de todos os impostos, eles são destinados a gastos com previdência e com pessoal. 80%. E fica 20% para investir em saúde, educação, segurança pública, entre outros. Vou lhe dar um dado setores que ficam prejudicados, né? Completamente prejudicados. Quando a gente pega hoje o déficit da Previdência, nós estamos falando na ordem de 310 bilhões de reais. Quando a gente analisa todo o orçamento do Ministério da Educação, é 125 bilhões. Quando a gente pega o orçamento da saúde, nós estamos falando de 120 bilhões. E o Bolsa Família, mais 30 bilhões. Se nós pegarmos saúde, educação e Bolsa Família, nós estamos falando de 270 bilhões de reais, enquanto só o nosso déficit é 310 bi. Ou seja, chegamos ao limite. E é preciso que seja dito que o presidente Lula, ele fez a reforma da Previdência, tanto é que taxou os inativos em 11%. Quando a gente pega a presidenta Dilma, ela fez a reforma da Previdência e taxou através do FUNPRESP, criou novas regras para a aposentadoria. Agora, o governo federal apresentou uma proposta, nós tomamos a decisão de tirar o trabalhador rural, de tirar o BPC, de tirar a desconstitucionalização, tiramos a capitalização, ou seja, nós tivemos um olhar para a proteção social. Então, eu estou convencido que o Brasil precisa avançar nas reformas e o Brasil vai voltar a crescer, gerar emprego e gerar renda para a população, que esse sim é o maior programa social do Brasil. Deputado, essa questão da reforma da Previdência, a gente teve a questão dos estados, que não foram incluídos pela reforma, pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados.
Em relação a Pernambuco, tivemos um déficit em 2018 de 2,6 bilhões. A expectativa é que para 2019 chegue aos 3 bilhões. Como é que o senhor avalia essa questão da reforma da Previdência a nível de Estado? Será que o governador Paulo Câmara ele vai empurrar com a barriga essa questão ou vai dar uma solução para o problema? Olha, boa pergunta, Edmar. Você sempre muito bem informado. De fato, o déficit da Previdência de 2018 foi na ordem de 2,6 bilhões de reais. O que está desenhado agora para 2019 é na ordem de 2,8 bilhões de reais. E vou lhe dar um dado que me preocupa ainda mais. Em 2015, nós tínhamos 106 mil servidores ativos e 92 mil servidores inativos. Hoje nós temos 102 mil servidores ativos e 96 mil inativos. Daqui a 3 anos, nós vamos ter mais servidores aposentados do que servidores trabalhando. Ou seja, o déficit da Previdência em Pernambuco, até 2022, pode chegar a 4 bilhões de reais. Enquanto isso, a gente está vendo deputados do PSB e de alguns aliados contra a reforma. Essa não é a reforma do Bolsonaro, não é a reforma do Rodrigo Maia, essa é a reforma do Brasil. A reforma da Previdência, ele é o plano real da nossa geração. Se ela não passar, o Brasil iria quebrar. E aqui em Pernambuco, hoje nós já temos um Estado quebrado. Por que eu coloco isso? Porque o Estado, além de dever de ter pago 2,6 bi com a Previdência, terminou o ano devendo na praça a fornecedores mais de 1 bilhão de reais. Quantas pessoas, quantas empresas tiveram que fechar a porta porque passaram quase 4, 5, 6 meses sem receber? Você que está nos ouvindo nesse momento, você que trabalhava ou trabalhou numa empresa de terceirização aqui no Estado, você, infelizmente, saiu da empresa porque o Estado não pagou a empresa e a empresa lhe demitiu. Quantos funcionários terceirizados estão há 2, 3 anos, 3 meses sem receber? Por quê? Porque o gasto com o endividamento do Estado, ele cada vez é maior, ou seja, a gente tem uma dívida há 3 anos na ordem de 1 bilhão de reais. Eu torço que os estados eles possam voltar para a reforma e que os governadores do Nordeste eles possam fazer a discussão com a Assembleia Legislativa. Eu não tenho dúvida, se a reforma chegar na Assembleia Legislativa, ela vai ser debatida e é importante que os governos, não só o governador Paulo Câmara, mas que os governadores do Nordeste, eles possam fazer a sua reforma da Previdência, porque estou dizendo hoje, se essa reforma do Estado também não for feita, Pernambuco em 4 ou 5 anos vai quebrar. Eu não conheço hoje, Edmar, uma obra importante no nosso Estado. Não conheço uma obra de infraestrutura grande que está rodando. Quando você pega, a gente tem um conjunto de obras paralisadas e inacabadas, como o corredor Norte e Sul, Leste e Oeste, como o mini arco que foi prometido ainda não começou. Nós temos o projeto da navegabilidade, as barragens paralisadas, a UPAE de Goiânia está há 3 anos pronta, que foi feito pela Fiat, paralisado, a UPAE de Carpina também. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro para poder prover investimentos na saúde e educação. Então essa é uma preocupação e se eu pudesse dar alguma sugestão ao governador e à sua equipe, eu acho que o governador, que é um servidor de carreira, ele precisa fazer a reforma aqui no Estado, porque caso contrário, Pernambuco pode entrar em falência fiscal caso a economia não se recupere. Eu torço que a economia se recupere e vai se recuperar, mas se a gente faz a nossa reforma estadual, a gente pode crescer de forma muito mais célere, gerando emprego e renda para a população. E o povo pernambucano e o povo do Brasil merece esse avanço. Eu sempre estou observando, o senhor sempre fala assim, eu não estou a favor do político tal ou não, eu estou a favor de uma agenda Brasil, né? Uma agenda positiva. E o Brasil precisa avançar, ele precisa andar, independente de conflitos políticos, mas o povo precisa, sim, dos direitos básicos de sobrevivência, entendeu? Então, é a hora já de acabar, como se diz o velho, as picuinhas, sabe? E nós pensarmos em um todo, né? Um desenvolvimento social e econômico.
coloquei para o ministro Onyx Lorenzoni e para o ministro Paulo Guedes, eu disse, olha, é importante registrar que nós da bancada do Nordeste que estamos aqui e querendo ajudar a pauta econômica do país, que quem faz oposição ao governo são os governadores do Nordeste, mas os estados e a população não. Então é importante que a gente possa retomar os investimentos na região. Eu acho que é fundamental que os governadores possam lavar a roupa suja com o governo federal e entender que o presidente da República é o Bolsonaro. O Bolsonaro, nesse momento, é quem está pilotando o avião. Se ele pilotar mal, o Brasil vai quebrar e todos nós, passageiros, seremos prejudicados. Ou seja, que Bolsonaro está falando muito é verdade. Eu acho que algumas declarações do presidente Bolsonaro são inoportunas. Por exemplo, ele colocou recentemente uma declaração infeliz em relação ao cocô de 2 dias, do meio ambiente e tal. Uma declaração infeliz. Outras declarações, na minha avaliação, foram equivocadas. Mas na minha avaliação, o que a gente percebe da estrutura do governo é que o governo quer dar certo, o governo quer reagir e quer entregar aquilo que prometeu para o Brasil se recuperar e o Brasil voltar a crescer. Então, eu acho que nesse momento, e eu tenho defendido isso à bancada federal, à bancada estadual, aos governadores, à bancada do Nordeste, que a hora, nesse momento, é ajudar o Brasil para que o Brasil avance na reforma da Previdência, na reforma tributária, nas medidas econômicas que vão estimular o crescimento econômico, que o Brasil avance no novo pacto federativo, ou seja, menos Brasília e mais Brasil, e a gente volte a dar oportunidade para as pessoas, sobretudo para os jovens, para os idosos, que hoje, infelizmente, estão sem ter a oportunidade de trabalho. E para conversarmos mais sobre a política pernambucana e brasileira, estamos com o deputado federal Silvio Costa Filho. Aguarde o próximo bloco.